O seu amor é luz que nem riquezas a do meu destino, clareza do tino pétalas de estrela caindo bem devagar. Oh, meu amor, viver é todo sacrifício feito em teu nome. Quanto mais desejo um beijo teu, muito mais eu vejo gosto em viver o ser exato. O amor não cabe em si, o ser encantado. O amor revela-se, o ser amor invade e fim. Invade e fim. Espero que vocês estejam bem, curtindo a energia muito propícia desse dia 30, penúltimo dia desse emblemático mês de agosto, mês 8, mês de uma energia potente, de uma vibração extremamente peculiar. Acredito que é um prenúncio para o mês 9, que na verdade simboliza o ano de 2025, que vai ser um ano com energia 9. E esse mês 9, que já está aí às portas, chegando para nós, trazendo a intensa presença dos nossos guias espirituais. O que estamos sentindo é exatamente essa presença muito intensa, muito propícia, muito forte de todos aqueles comandantes que estão nos guiando nessa jornada, que na verdade são partes de nós. Às vezes, nesse mundo de dualidade, nesse mundo tão fragmentado e polarizado que a gente vive, a gente tem uma certa dificuldade para entender a unidade, a unicidade, que somos mesmo partes de um mesmo corpo. Isso a gente aprendeu quando éramos da igreja evangélica, que fala-se muito isso, sobre você ser um mesmo corpo, corpo de Cristo. Sermos todos participantes, coparticipantes de um mesmo corpo. E nós estamos também sentindo a presença dos nossos guias que já estão habilitados a transitar as dimensões conscientemente,
e que estão nos auxiliando nesse processo. Pode parecer meio confuso de entender isso, porque, na verdade, tem você ali também. E para falar de você, antes de propriamente nós entrarmos no termo, no assunto de hoje, mas antes de nós entrarmos para falar da confusão que circunda esse termo ciúme, e por que, de alguma forma, ele é normatizado, ele é trazido para um conceito de zelo, de cuidado, e a gente vai entender por que existe essa confusão. Mas, como estávamos falando, nós estamos muito próximos desses mentores que estão nos guiando. É diferente a forma que nós sentimos a presença de Deus, digamos assim, e da espiritualidade, de como a gente sentia um tempo atrás, onde essa barreira de contenção ela existia, esse véu do esquecimento ele era muito forte. Então existia uma dicotomia, parecia que o mundo espiritual ele estava absolutamente separado de nós. E a gente só nos conectava com esse mundo espiritual quando nós fazíamos uma oração, uma prece, pedindo para algo ou para alguém distante de nós, que tivesse misericórdia de nós e viesse nos socorrer das intensas angústias que a gente passa vivenciando uma dimensão onde estamos distantes de nós, distantes da fonte. Mas nós não temos só sentido a presença dos nossos mentores e da nossa mônada e das partes da nossa alma. Nós também estamos num movimento multidimensional, onde todas essas subpersonalidades que somos nós estão interagindo conosco em linhas do tempo paralela. Ou seja, tudo que você já experimentou, que você já viveu nos capítulos que você viveu, ainda coexistem neste momento onde nós saímos de uma dimensão matéria e estamos fazendo uma transição, passando pelas dimensões. Nesse momento onde o véu se rompe e essa barreira de contenção se rompe, você consegue perceber e sentir com mais propriedade a presença dos seus mentores, dos seus guias, da sua equipe espiritual. Você também está interagindo com subpersonalidades ou fractais da sua alma que ainda estão ativados nessas linhas de tempo. E dá um imenso trabalho você, primeiro, começar a ter a maturidade espiritual para não se identificar com todas as sensações que você sente. Porque se você fizer isso, você vai ficar um pouco desarmonizada, para não dizer absolutamente desarmonizada. Porque, de fato, essas interações, elas começam a acontecer de forma muito intensa. E pode ser que você vá dormir se sentindo uma grande hipermagnética, manifestadora, coerente e acorde aos prantos. Porque existe algo que está ligado em você, ainda ativado, que precisa ser resgatado, recuperado, mas não rejeitado. Quando você rejeita uma parte sua, você não está integrando a única força capaz de transmutar esses aspectos seus que vivenciaram experiências sombrias, que é o amor. Quando você rejeita, você não ama. Quando você é indiferente, você não ama. O amor é uma capacidade de acolher e de reestruturar aquelas partes suas que ainda estão desordenadas. Esse entendimento, quando você clarifica ele na sua energia, quando você clarifica ele na sua mente, você começa a ativar a sua mente superior, o seu supramental, esta mente que está conectada com essas forças espirituais que estão te conduzindo, você
começa a transcender a todos esses aspectos seus amorosamente, soltando-os, liberando-os em plena recuperação. E a parte mágica desse processo é que, além de você fazer isso, você sabe que uma centelha da fonte não tem só defeitos porque caiu num mundo de terceira dimensão ainda sombrio. Todos nós que vivenciamos temos a centelha divina. Então, mesmo esses fractais ou essas subpersonalidades suas, elas trazem aspectos vigorosos, peculiares de uma personalidade que se manifestou através da centelha divina, da fonte criadora. E o interessante é que quando você amorosamente resgata essas subpersonalidades, esses fractais, você agrega nessa vida, você traz para você todas as partes poderosas desses fragmentos. Então, de fato, essa encarnação sua aqui, ela é uma encarnação extremamente magnética, multidimensional e superpoderosa, onde você pode conscientemente transcender a todos os aspectos sombrios dos seus capítulos de alma e trazer. Quem sabe você não teve aí um fractal que escrevia incríveis poesias e, de repente, você acorda num belo dia e começa a escrever. E você acha que você está canalizando um mentor distante de você. E você está simplesmente canalizando você. Num outro tempo, em que não teve a possibilidade, digamos assim, que você está tendo, porque não tinha consciência que você está tendo de desenvolver. E agora, você não está só ressignificando a sua ancestralidade e honrando-a, você também está honrando tudo que você já foi na sua existência. Você tem ideia do tamanho que é isso? Do tamanho que você é? Do que significa a integração monádica, do que significa a integração dessas suas partes, e de como isso é arrepiante. Eu senti uma presença aqui agora de um fragmento meu que eu acho que deve ter sido alguma coisa muito boa, que eu quero pegar isso para mim, porque eu senti um poder vindo aqui em mim, sabe? Tão forte que eu fiquei toda arrepiada, e quando isso acontece, eu sei que eu estou integrando algo que eu não sabia que eu tinha, e que é você, que sou eu, que somos nós. E hoje nós vamos tratar um aspecto das femininas divinas, ou de todas as pessoas encarnadas, que é o ciúme. Nós vamos falar disso. Primeiro, a gente precisa entender um pouco o que é o ciúme. A gente pode dizer que a raiz etimológica dessa palavra, ela vem do grego, e ela significa, pasmem, zelo, fervor. Consegue entender por que que essa palavra chegou para nós distorcida? Porque na raiz da palavra, o ciúme, ele vem como sinônimo de zelo, de fervor, de cuidado. Só que nós sabemos que, independente da raiz etimológica da palavra, o sentido dos que o ciúme traz e o que ele se tornou, ele se distancia muito desse aspecto primordial dessa raiz etimológica. Porque é apenas uma questão de semântica ou de transliteração. A realidade é que o nosso sentimento e aquilo que a gente sente, ele vem sendo maculado por conta dos aspectos negativos e sombrios. Então, aquilo que pode começar sendo um zelo se torna uma codependência, um sentimento de posse e um desejo de que o outro seja exclusivamente seu ou sua. Quando você parte para esse viés e começa a
querer que alguém seja exclusividade sua? Ou você acredita que por ter um sentimento de amor, você possa desonrar a, digamos, o direito que o outro tem de fazer as suas escolhas e de compartilhar com quem ele quiser a sua vida? Por mais difícil que seja você trazer uma ressignificação para esse sentimento, porque quando a gente está apaixonado ou quando a gente ama intensamente alguém, a gente carrega esse conceito de posse, que vem dessa palavra que traz toda essa raiz de que para você demonstrar afeto e amor, você precisa carregar a pessoa desse peso. Porque é um peso para o outro. Mas o ciúme, muito mais do que um peso para o outro, é um peso para quem sente. Quem sente o ciúme, a primeira coisa que acontece é que a pessoa sai do estado de presença e ele vai direto para a mente inferior do ego evoluído, onde ela começa a fazer elucubrações mentais, rearranjando e orquestrando cenas na sua mente, criando cenas onde, de alguma forma, ela vai se sentir traída, ultrajada, distanciada do ser amado, e ela começa a criar várias coisas e situações e vive definitivamente no inferno em vida. Quem já passou por um relacionamento que era carregado de ciúme, onde você era essa pessoa que sentia o ciúme, ou até o outro, quem sofre também com alguém, ou algum parceiro, ou algum familiar. Às vezes não é só nos relacionamentos, mas amorosos, mas também em relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, onde você não permite que o outro tenha o direito de escolher com quem se relaciona, mas você acredita que a relação tem que ser de posse, tem que ser carregada de exclusividade, senão não vai ser, você não vai se sentir nutrida no seu amor. Olha, este sentimento ele é tão distante do amor verdadeiro. Primeiro que o ciúme, ele sempre parte de alguém que não está harmonizada em si mesma. E eu vou dizer para você que se livrar do sentimento de ciúme é uma das maiores vitórias que você pode ter. Porque quando você sente o ciúme, você fica tolhida da sua própria presença. Porque é como se você estivesse trazendo para você a presença de uma situação que nem aconteceu, mas que você imagina que vai acontecer. Você começa a trazer para a sua energia, primeiro, uma sensação de desvalor. É como se você não fosse suficiente. Uma sensação de insuficiência com você mesma e com o próprio relacionamento que você nutre. Na dinâmica das chamas gêmeas, o ciúme, ele é ativado de forma pungente. Porque você, como nós falamos inicialmente, você vem aqui para ressignificar suas histórias, para se curar. Se curar num nível que 1% das pessoas que estão encarnadas estão tendo acesso. Ou seja, você é esse 1%. 1 a 2%. Porque a cura multidimensional, a cura quântica, é um negócio, gente, profundo, profundo, profundo. Você revisitar essas linhas de tempo e ir se curando. E você pode estar se perguntando, mas como que eu
vou conseguir chegar nesse nível se isso parece que está sempre aqui? Principalmente para quem vive uma dinâmica de chamas gêmeas, onde os dois, na maioria das vezes, estão em separação e 80 a 90% estão vivendo outros relacionamentos. Quando isso acontece, o sentimento, a sensação do ciúme, ele vai sendo ativado, sempre ativado. E você pode se perguntar se é possível, dentro deste cenário, você conseguir harmonizar a tua energia. E eu vou te dizer que sim. Porque não tem a ver com o que o outro está fazendo, com as escolhas do outro. Essa cura é uma cura profunda na sua energia, no seu campo áurico. E quando você se cura, você solta, você liberta quem quer que esteja envolvido. E você começa a nutrir esse relacionamento com você. Eu sei que a gente já falou isso diversas vezes, eu sei que parece que a gente está repetindo, porque são variações do mesmo tema. Quando a gente fala de cura, quando a gente fala de ciúme, quando a gente fala de soltar esses apegos, é voltar para si mesma. Chegar no ponto de se auto-garantir, não para o outro, para quem quer que seja, mas garantir-se para você mesma. Saber quem de fato você é. E uma das coisas mais magníficas e esplêndidas desta jornada e desta dinâmica de chama gêmea é porque você, divina feminina, você consegue chegar nesse nível. Esse nível, ele é de uma elegância. Ele é de uma nutrição divina. Ele é raro. Raro. Como nós falamos, manifestar a essência nesta dimensão é uma grande ousadia. É uma grande ousadia. E você soltar todos esses aspectos de ciúme. A primeira coisa que você precisa fazer quando você sentir o ciúme, primeiro, se desidentifica dele com consciência. Olha para aquela emoção como sendo algo que está circulando você, mas não te pertence. Como sendo alguma coisa que está ali circulando você, e aí você ganha consciência que aquilo está ali. E quando você está vivenciando uma jornada, que essa sensação de ciúme ela vem de forma muito forte, que parece que você não vai conseguir superar, é nesse exato momento que você está superando. Quando fica puxado, quando fica apertado, quando as sensações parece que você está se chocando com as sombras, para começar, as chamas gêmeas elas vêm com as mesmas sombras para transcender. Por isso que quando você está se curando, você realmente está abrindo caminho para a cura do outro. Porque é uma mesma energia. E eu sei que é muito difícil essa compreensão. Eu sei que isso é novo. Eu sei que só quem vive uma dinâmica dessa envergadura consegue saber o que é você experimentar, compartilhar uma energia com você o tempo inteiro. Que uns vão chamar de pensamento obsessivo, outros vão chamar de codependência. Não que não tenha todos esses aspectos que vêm para você ressignificar. Mas é muito mais do que isso. Porque você compartilha um campo com alguém que não está desperto. E que precisa fazer, que não está desperto nessa dimensão, a gente precisa explicar isso, porque o masculino divino, talvez ele esteja muito mais desperto que nós. Porque eles já trazem um eu superior muito ativo. Tanto tão ativo que o eu superior, essa situação que você fica aí
quando o seu gêmeo faz alguma coisa com você que você não gosta, eu preciso dizer para você que é o eu superior que conduz isso. É difícil aceitar isso, né? Mas é. É o eu superior que conduz, porque, de alguma forma, isso aqui nós não estamos falando de comportamentos que a gente já falou aqui, muito disfuncionais e tóxicos. A gente está falando dentro de uma jornada onde os dois estão compartilhando uma dança cósmica, onde existem choques de sombras, e muitas vezes esses aspectos sombrios, eles precisam ser ativados. E como o feminino que está aqui, ou a parte que desperta, em solo, ela que precisa fazer todos esses movimentos, é muito importante você entender que qualquer coisa que aconteça, você não deve levar para o lado pessoal. Eu sei que de vez em quando a gente leva, dura cerca de 48 horas, aí depois você já volta com a sua harmonização e você fala, eu tive ali, precisei estar ali, precisei entender isso, e daqui a pouco você já reintegra e você percebe que, de fato, você transcendeu mais um pouco alguns aspectos dessas subpersonalidades que estavam ali interagindo com você. De igual modo, o masculino também interage com várias subpersonalidades, só que ele não interage conscientemente, como você já está tendo a oportunidade de fazer. Por isso essa variação, por isso essa oscilação, por isso tem dias que parece que tudo vai fluir, outros dias parece que você está lidando com uma outra pessoa, e a cada dia aquilo vai se manifestando. E hoje nós vamos, de fato, dar um salto e nos curar, transmutando essas memórias que estão aí gritando na nossa energia, resgatando esses fractais em amor, soltando, ressignificando, para que você fique cada vez mais livre. Você consegue imaginar uma pessoa que não reage? Porque não ressoa mais. Você consegue imaginar você chegando nesse nível, no nível que você não reage, porque não ressoa? Porque a negatividade chega em você, ela não encontra fase. Você saiu daquele nível. É isso que vai acontecer com você hoje. Você acredita? Você acredita que você vai chegar num nível onde essas situações vão bater e voltar? Porque não vai mais encontrar ressonância com a sua energia. Você vai estar elegantemente acima de qualquer circunstância. Acima desses desafios. Tem uma energia de tristeza batendo na sua porta aí? Eu tenho para te dizer que ela não é sua. Porque você já tem competência vibracional para estar vibrando em outra frequência. Você já tem magnetismo para incorporar toda a sua mônada e manifestar uma deusa irresistível. Consegue pensar numa deusa irresistível, irresistível para o seu masculino divino? Irresistível. Eu te garanto que essa deidade, ela não é ciumenta, nem apegada. Ela é segura. Ela sabe quem ela é. E ela sabe todos os passos que ela está dando para integrar aquelas partes dela que foram machucadas. E ela decide, ouvindo os comandos do mestre, trilhar esse caminho
e não aceitar mais nada que a diminua, que a coloque num lugar que não é o dela. E abrir mão dessas frequências de ciúme, abrir mão dessas frequências de apego. Para começar, uma pessoa que tem ciúme, ela se torna muito pouco, quase nada magnética. Porque ela está tirando a importância dela, o valor dela, para colocar em outra pessoa, em outra situação. Então, situações que nós vivemos também, ou outras situações, tanto nessa vida como em outras, que foram carregadas dessa energia, faz com que a gente ainda ressoe com elas. Eu era muito ciumenta. Eu era uma pessoa assim que por causa da carência da criança que eu vim curar nessa vida, e tive muitas feridas ativadas logo na primeira infância, de abandono, de rejeição, de não se sentir cuidada. Tudo isso eu passei na minha infância. E eu me lembro que eu era tão ciumenta, e eu posso falar isso hoje, olhando para aquela criança curada, que eu virava para uma amiga minha, e eu virava para ela assim, olha só, se você tivesse que escolher alguém para morrer, quem que você escolheria? Eu ou fulana? Olha o nível do ciúme da pessoa. Olha o nível. Aí eu me lembro que eu fazia isso. Esse tempo atrás, quando eu estava me reanalisando, eu falei, gente, que criança distante dela. E hoje, quando eu olho para minha criança, tão curada, tão cuidada, tão cheia de viço, a cada dia mais plena, cada dia mais alegre, cada dia mais feliz, eu falo, essa jornada, ela é, de fato, muito desafiadora, mas o nível que você chega é, de longe, algo que nunca imaginei. Você pega, por exemplo, hoje, se você pegar algumas pessoas que falam de curas, que não estejam na espiritualidade, e não assim, não estou julgando ninguém, mas todos esses movimentos, eles chegam num limite e não consegue ir além. Porque todos nós carregamos essas memórias. E para curar essas memórias, tem que trazer o aspecto espiritual, tem que curar o espírito. E isso é multidimensional. Então, hoje nós vamos abrir esta mesa, vamos continuar fazendo esse movimento de cura, porque ele está sendo ancorado, energias muito poderosas nesse dia 30, muito poderosas.